Muito bem, queremos com alegria mais uma vez cumprimentar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor. Nessa noite de quarta-feira, estamos aqui dia 20 de maio, diretamente do Taquaral, mais uma vez com alegria, para passar alguns momentos com você aqui, nesse propósito de adoração a Deus e a ministração da palavra do Senhor. Nós iremos hoje, especificamente, dar início a um estudo da Escola Bíblica Dominical dessa semana, que seria para normalmente ministrado no próximo domingo, mas como no domingo não está tendo como a gente ter a nossa Escola Bíblica pela manhã, então nós estaremos usando esse período aqui de quarta-feira, meia hora aqui, mais uma outra parte, sexta-feira, em duas etapas vamos estar dando um estudo da Escola Bíblica Dominical. Para a sua edificação, você que tem a sua revista aí, a lição número 8, nós estaremos partilhando com os irmãos, e eu sei que vai ser bênção para os irmãos aqui do Taquaral, mas também para outros de outras congregações que também estão com a mesma dificuldade, não estão tendo escola bíblica na sua igreja, pelo problema que está acontecendo aí, e não só aqui em Ubatuba, em todos os lugares, onde você estiver, você pode ter esse momento de edificação espiritual, aprendendo a palavra de Deus, esse ensino padronizado da escola bíblica, da CPAD, um estudo padronizado, elaborado, bem preparado para a edificação da igreja e do povo de Deus. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor, nosso Deus, querido Pai que está no céu. Mais uma vez estamos aqui comprometidos com esse propósito de levar a Tua palavra, e hoje estaremos dando início a esse propósito de levar a Tua palavra no sentido de estudo, de edificação espiritual, cultura bíblica para aqueles que estarão assistindo, ouvindo essa palavra. Que o Senhor esteja abençoando, esteja fortalecendo para a glória e honra do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Então nós estamos aqui, nós vamos dar início hoje e concluir na sexta-feira, em duas partes, esse estudo maravilhoso da lição 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, que seria ministrado no dia 24, domingo, mas como não estão podendo ter escola dominical, então nós vamos fazer aqui essa mensagem, preparar essa mensagem para o seu coração. O título da lição é Edificados sobre o Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Então, é isso que nós vamos trazer para a sua edificação espiritual, e eu desejo que você seja abençoado, que você seja fortalecido e edificado. Nós sabemos até mesmo que em um momento como esse que estamos atravessando a nível de Brasil e de mundo, na realidade, se nós não tivéssemos o fundamento que nós temos dentro da palavra de Deus, muitos de nós não suportaríamos esse momento, não conseguiríamos atravessar esse momento. Mas graças a Deus que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tudo aquilo que os profetas profetizaram, e depois os apóstolos, após Jesus subir para o céu e edificar a sua igreja, ele deixou ali os seus apóstolos, e os apóstolos então trouxeram essa doutrina, esse ensino, e esse fundamento que traz para nós uma riqueza, traz para nós uma firmeza e nos dá condição nesse momento de atravessar esta fase que, como eu já tenho falado algumas vezes, nós nunca imaginamos que iríamos passar, mas louvado seja Deus que estamos passando, estamos vencendo, estamos caminhando, e a qualquer momento estaremos livres de totalmente sair. Mas enquanto isso não acontece, nós temos que manter a nossa comunhão, nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, temos que estar em oração para que possamos estar fortalecidos. Aqui o texto áureo dessa lição tem um versículo maravilhoso, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, verso 20. A verdade prática dessa lição diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que
que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, duas coisas dão sustentação à nossa vida cristã, o fundamento dos apóstolos e a palavra dos profetas, né? Tudo que os profetas e apóstolos deixaram registrado. Nós vemos aqui só na introdução, diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Foi a lição da semana passada que falava sobre reconciliação. Então, através da reconciliação pela morte expiatória de Jesus na cruz, glória a Deus, então foi efetivada a igreja, foi formada a igreja. Então a igreja nasceu pela obra expiatória e reconciliadora de Cristo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A igreja é um edifício em construção. Então você, eu, nós somos uma pedrinha nessa construção, e nós, de alguma forma, Deus nos usa para fazer essa grande construção que é a igreja, que está espalhada por todas as partes do mundo, né? Vários idiomas, vários países. A igreja está espalhada, né? E dentro desse processo, aonde houver um salvo em Cristo, ele é uma pedrinha, é um membro do corpo de Cristo, e uma pedrinha nessa construção maravilhosa. E aqui diz assim: a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há um propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um desses aspectos. Então, nós vamos discorrer aqui hoje sobre alguns aspectos, né? Nós vamos falar aqui sobre hoje fundamento, pedra angular, ensinos apostólicos. Vamos falar sobre judeus, vamos falar sobre todos somos templo do Deus vivo e levamos a sua presença por onde quer que nós vamos. Então, em primeiro lugar, fundamento, né? A lição trata sobre edificados sobre o fundamento. Em primeiro lugar, fundamento. Então, toda construção, seja de um prédio, seja de uma casa, seja de um salão, enfim, qualquer tipo de construção, existe um fundamento, existe uma fundação, uma base. Fundamento que é igual, quer dizer base, é aquilo que dá sustentação a uma construção. Glória a Deus. Então, graças a Deus que a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa adoração, a nossa vida espiritual, ela tem uma fundação, ela tem uma base. E normalmente você passa nas grandes cidades, em vários países do mundo, você olha para um Dubai, para vários Estados Unidos e vários países, São Paulo, Brasil, você vê prédios tremendos, 70 andares, 100 andares, prédios que parecem os famosos chamados arranha-céu. E aí você fica pasmo de ver aquele tamanho. E nós sabemos que hoje existe até uma disputa, em cada país sempre tem alguém, um arquiteto que faz uma planta e constrói naquele país um prédio todo mundo quer ter o prédio mais alto do mundo. Cada vez estão inventando um prédio mais alto que o outro, cada um com um estilo diferente. Mas seja uma casa, seja um salão, seja um prédio, seja um apartamento, seja um sobrado, seja o que for, qualquer tipo de construção, toda ela tem uma fundação, um fundamento, tem uma base. Assim é a igreja, assim é a minha vida, a sua vida, a nossa vida diante de Deus. E normalmente uma das características de uma fundação e de uma base é que ela é algo que fica escondido, ela não aparece.
Nós temos o hábito de passar de frente de uma bela construção, de um prédio, de uma casa, e a gente admira a beleza, seus vitrós, seu jardim, enfim, a sua estrutura, a sua arquitetura, e a gente admira, elogia, fala: nossa, que casa linda, que prédio alto, que bonito, que coisa fascinante, como é que conseguem fazer isso? Mas nenhum de nós, muitas das vezes, normalmente é uma coisa que acontece com a gente não, na hora que a gente admira um prédio, uma casa, uma bela construção, a gente não tem o hábito de refletir e pensar naquele momento que há uma fundação, um fundamento, há uma base segurando aquilo de pé, segurando aquilo para que aquilo não caia, porque por mais bonito que seja uma construção, se ela não tiver uma fundação, um fundamento, uma base bem sólida, bem estruturada, algo feito com cálculos, algo feito com estudo do solo, do terreno, o material que é usado para aquela fundação, automaticamente aquele prédio, aquela construção corre um risco. Nós temos visto aí, Brasil afora, mundo afora, aqui e acolá a gente recebe notícia de prédios que desmoronam, prédios que caem. Infelizmente muitas vidas são ceifadas e, enfim, as pessoas perdem vidas, perdem moradia, perdem seus bens, a sua dignidade, enfim. E aí depois os processos para ser indenizado se arrastam, tem gente que morre e acaba nem recebendo a sua indenização. Mas trazendo para o mundo espiritual, para a vida cristã, para a vida com Deus, nós também, eu e você, somos uma construção. Deus edificou em nós a sua obra, aleluia. Nós somos uma construção, individualmente falando, nós somos uma construção, glória a Deus. Deus nos salvou, Jesus nos chamou pelo seu Espírito Santo e decidiu construir em nós algo maravilhoso, uma obra, louvado seja Deus, e colocou dentro de nós também um fundamento, colocou em nós uma base, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então muitas das pessoas às vezes admiram a vida de um cristão, quando ele está cantando, quando ele está como um prédio, como eu falei, as pessoas veem um prédio, acham bonito, uma construção bonita. Assim também as pessoas olham para um cristão louvando a Deus, um cristão cantando, um cristão pregando, profetizando, sendo instrumento da mão de Deus, e acha muito bonito. Mas para que esse cristão esteja sendo uma bênção na pregação, no louvor, usado em dons espirituais, enfim, para que isso permaneça, para que isso que não venha cair por terra, para que isso não venha se acabar, também esse cristão, servo de Deus, serva de Deus, tem que ter um fundamento, tem que ter uma base, oh aleluia. E o nosso fundamento, segundo o que nós vamos estudar hoje e a semana que vem, nós vamos ver aqui que o nosso fundamento é o conhecimento, a revelação, os ensinos apostólicos e a revelação profética. Duas coisas da sustentação para essa base, para esse fundamento na nossa vida. E normalmente, como eu disse a princípio, fundação é coisa que você não vê. Às vezes uma fundação está quase que um prédio, tanto de um prédio que está para cima da terra, uma construção, quase que para baixo tem quase que o mesmo tanto de material para poder sustentar aquilo de pé. Assim também, a minha vida e a sua vida, desde o dia que nós recebemos Jesus na nossa vida, que Ele vem ser a nossa base espiritual, que Jesus vem estabelecer em nós esse fundamento cristão, essa base cristã, aí o Senhor começa, muitas das vezes nós começamos a crescer no início da nossa fé, até enfim, todo o tempo da nossa vida, nós começamos a crescer e tem muitas coisas em nossa vida que as pessoas não vê, as nossas dificuldades,
as nossas lutas, nossas provas, ninguém vê, mas é nas dificuldades, nas provas, nas lutas, é que a nossa base, o nosso fundamento espiritual está sendo construído. Não é naquilo que você prega bonito, que você canta bonito, que você ora bonito, nada disso, né? É naquilo que muitas das vezes não aparece, é naquela intimidade com Deus, naquele momento de oração, naquele momento de gemido, naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, naquele momento que ninguém quer te ouvir, naquele momento que ninguém dá atenção para você, naquele momento que parece que você está sozinho no mundo, parece que o mundo está desabando contra a sua vida. Aleluia, nesse momento a base está sendo feita. Existem muitas coisas que a gente passa desde o dia que aceita Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Existem muitas coisas que, se a gente pudesse deletar e não viver e não passar, a gente faria sim. Mas existem coisas que a gente não gosta, que a gente não quer, que a gente diz que não aceita, que a gente não concorda, mas é o meio que Deus usa para criar essa base, esse fundamento na nossa vida. É aquilo que não aparece diante das pessoas, é aquilo que para nós parece muitas das vezes, em alguns momentos, que parece que é o fim, parece que a gente não vai conseguir vencer, parece que não vai dar, mas Deus nos leva em muitos momentos da nossa construção, né, dessa base, desse fundamento, dessa estrutura, dessa sustentação na nossa vida espiritual. Aleluia, a gente chega a pensar que não vai aguentar, a gente chega a pensar que não vai dar, a gente, por nós mesmos, a gente desistiria, a gente largava a mão, parava. E quantos você vê que realmente acaba não aguentando e para, não vou suportar isso, não, é muito desaforo, é muita prova, é muita perseguição, é muita calúnia contra a minha vida, é muita coisa. Nossa, aí a gente passa. São 39 anos, indo para 40 anos, que eu passo esse processo. Louvado seja Deus. Não é brincadeira, não é brincadeira. Então realmente, tudo que é adverso, que aparentemente ninguém vê e ninguém sabe, só você e Deus sabem o que você passa. Provações, privações, perseguições, calúnias, desprezos, aflições, tanta coisa assim que, nossa, você fala, meu Deus. Depois que você passa, depois que a gente passa, que a gente vence aqueles momentos difíceis, a gente chega até a botar a mão no queixo e dizer assim, nossa, não acredito que eu consegui vencer aquilo, não acredito que eu consegui passar aquilo. Mas eu quero dizer para você essa noite, é o fundamento, é a base que está sendo, Deus está fazendo na sua vida pelo Espírito Santo, pela palavra, pelas dificuldades, adversidades e problemas. Deus está edificando a sua base espiritual. Sabe por quê? Tem muitas pessoas que pensam que para ele ser um bom cristão, para ele ser um cristão firme, decidido, vencedor, ele precisa ter muito dom espiritual, ele precisa ter muita revelação, muito isso, muito aquilo. Não, você precisa ter base, você precisa ter fundamento, você tem que aprender a engolir seco muitas coisas, você tem que aprender a suportar o insuportável, você tem que aprender a viver acima das circunstâncias. A gente tem que aprender a enfrentar e suportar desaforos, calúnias, tantas coisas que se levantam. Eu sou PhD nisso. É muita coisa que a gente já passou, e que na hora dá a impressão que a gente não vai aguentar, não vai suportar. Mas Deus sabe o que está fazendo comigo, Deus sabe o que está fazendo com você. Ele está fazendo um fundamento, criando um fundamento na minha vida e na sua vida. Aleluia. Ele está edificando a nossa base cristã. Glória a Deus. E aqui em segundo, então, fundamento
é base, é sustentação. Presta atenção, fundamento é base, é sustentação. Tudo que for colocado, dons espirituais, chamada ministerial, enfim, qualquer promoção de Deus para a sua vida, só permanecerá se você tiver uma base, um bom fundamento. E isso é construído no particular. Isso esse fundamento e essa base é construído no particular, na intimidade com Deus, na individualidade com Deus. É naquilo que ninguém está vendo que você está sofrendo, lá dentro do seu coração, lá no seu psicológico, no seu emocional. Ninguém está vendo o que você está passando, mas Deus está ministrando através disso na sua vida, aleluia. Deus está usando todos os processos de adversidades, de dificuldades, de problemas para fazer um fundamento na sua vida, uma base espiritual na sua vida, para que quando Ele colocar os seus dons, a sua chamada, a sua revelação, aquilo que Ele tem para a sua vida, para fazer através de você, você tenha condições de levar isso com segurança, com firmeza, com determinação. Sabe por quê? Presta atenção que eu vou te dizer agora. Hoje, infelizmente, vivemos um tempo em que muitos crentes só estão preparados para ser bajulados, só estão preparados para ser paparicados, só estão preparados para ser elogiados, só estão preparados para ser aplaudidos. Quando alguma coisa vem contra aquilo que eles acham que é para ser feito, que alguém critica, caluneia, levanta qualquer coisa, ele já não quero mais saber, estou fora, vou procurar outra coisa para fazer, porque ele não tem fundamento, não tem base. A sua base é, como diz lá em Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que o homem, houve dois tipos de edificação. Um edificou a casa sobre a areia e outro edificou a casa sobre a rocha. O que edificou a casa sobre a areia, sabe o que quer dizer isso? É a pessoa que edifica a sua casa em cima de uma fundação. A areia quer dizer você edificar as suas expectativas, a sua fé, a sua vida com Deus em cima da opinião dos outros, em cima do elogio dos outros, em cima do aplauso dos outros, em cima da bajulação dos outros. Então, quando aquelas pessoas de repente enjoam de você, não te bajula mais, não te elogia mais, não te apoia mais, a sua casa cai. Mas quem edificou a casa sobre a rocha, como está em Mateus 7, sabe o que quer dizer? É aquele que edifica a sua casa sobre a rocha chamado Cristo. Aleluia! Vem os ventos. Quem edifica sobre a rocha, vem a chuva, vem os ventos, a casa se desfaz, se acaba, vai embora. Mas quem edifica sobre a rocha, que é Jesus, vem vento, vem tempestade, vem rios, corre, aconteça o que acontecer, bate, mas a casa não se move, ela está sempre de pé na presença de Deus, porque está edificado no firme fundamento, na base espiritual que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Em segundo lugar, na construção antiga e até hoje, toda a construção naquele tempo antigo tinha uma pedra chamada pedra angular. Em algum lugar, em algum canto da obra tinha uma pedra angular. Eu ainda sou do tempo, hoje não tem mais isso, mas eu ainda sou do tempo, no início da minha fé, e você talvez que está assistindo também deve ter visto isso, que todas as igrejas, quando ia ser construída, era feito o lançamento da pedra fundamental. Era se feito, aqui em Ubatuba mesmo tem muitas igrejas que eu participei, igreja do Lázaro, da Estufa, e várias igrejas aqui eu participei do início da construção, e eu me lembro quando foi lançado, feito um culto de ação de graça e lançado a pedra fundamental daquela construção. Então ali era feito um quadradinho de madeira no meio do terreno, em algum lugar dentro daquele terreno da construção da igreja, de bloco, tal, rebocadinho, fundo de concreto, e ali alguns colocavam uma ata com o nome das pessoas que estavam ali, do pastor daquele tempo, dos obreiros que estavam dirigindo aquela congregação, de alguns irmãos que iam trabalhar ali, e alguns colocavam uma Bíblia junto com esses documentos,
com essa ata, e enrolava no papel celofane para não se decompor com o tempo, aí fazia uma tampinha de concreto, colocava em cima e ali era coberto com terra. Tem muitas igrejas dessa aí que, se passar um dia uma máquina, vai achar uma... E no Brasil, várias igrejas por aí afora tem pedras fundamentais. E aqui, segundo a palavra de Deus, a pedra angular, a pedra fundamental é Jesus Cristo, Senhor da glória. No edifício espiritual das nossas vidas, no edifício espiritual da igreja, a pedra fundamental que dá toda a sustentação, essa pedra angular é a referência. Jesus é a nossa referência. Não é eu que sou um bom crente, não é a minha igreja que é a melhor igreja, não é eu que sou o melhor crente, não é a minha igreja que é a melhor igreja, não, é Jesus que é a pedra angular, Ele que é a referência para a nossa vida. Então, nós não pregamos a nós mesmos, como diz o apóstolo Paulo, eu não prego a mim mesmo, eu prego a Cristo e esse crucificado, glória a Deus. Então, o que nos garantiu a vitória é Jesus, foi o seu sacrifício, foi a sua morte expiatória. Ele deu a sua vida, mas ao terceiro dia ressuscitou e abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos estar caminhando até hoje, glória a Deus. Em terceiro lugar, glória a Deus, a igreja, ela é edificada, esse fundamento, esta base também, ela é fundamentada, a igreja é fundamentada nos ensinos apostólicos, daqueles que conviveram com Jesus. A Bíblia diz que teve 12 apóstolos que conviveram com Jesus, depois um traiu, morreu, foi colocado outro, e depois, mais para frente, Jesus apareceu para Paulo. Uma das marcas dos apóstolos era que eles tinham visto Jesus, e Paulo não viu Jesus assim como em carne e osso, mas como Pedro viu, João viu, Tiago viu e outros viram. Paulo, ele viu Jesus como a Bíblia diz que ele falou, que ele viu Jesus como um abortivo, ele estava nascendo para Cristo, e ele ouviu a voz do Senhor no caminho de Damasco, e Jesus o chamou para o seu ministério e se tornou um grande apóstolo. Então, a igreja, ela é fundamentada em Cristo e na doutrina dos apóstolos, nos ensinos apostólicos. Por quê? Porque esses apóstolos, eles receberam direto de Jesus os ensinos sobre a ceia, sobre o batismo, sobre a vida eterna, sobre a salvação, e eles receberam e foram passando para frente até que chegou aqui em nós, aleluia, e está chegando aí em você nessa noite. Então, a igreja, ela não é fundamentada em história da carunchinha, ela não é fundamentada em ficções, ela não é fundamentada em histórias, conversas humanas, não, em filosofias, não. A igreja, ela é fundamentada em Cristo, que é a base, a rocha, e nos ensinos dos apóstolos, ao qual eles receberam de Cristo e deram sequência. Por onde eles passaram, eles instituíram a igreja baseada nos padrões, nos ensinos da palavra de Deus. Então, ensino apostólico, fundamento, a igreja é fundamentada na doutrina, no ensino dos apóstolos, né, sobre salvação, sobre cura, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, vida eterna, são as doutrinas fundamentais da Bíblia. Muita gente hoje mistura doutrina com costume e não é nada disso. Em primeiro lugar, o fundamento bíblico dos apóstolos, o ensino apostólico, trata em primeiro lugar de salvação, de arrependimento, de salvação, cura, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo. A doutrina apostólica ensina sobre o arrebatamento da igreja, novo céu, nova terra, enfim, é isso que os apóstolos ensinaram e deixaram registrado para a gente, glória a Deus. Então, nós somos felizes porque a nossa vida está fundamentada em Cristo e nos ensinos apostólicos. E por último aqui na sequência, nós vemos que os judeus, quando Jesus veio ao mundo,
Os judeus estavam ali aguardando um Salvador, o Messias, mas a Bíblia diz que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito, o poder de ser chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que crêem no seu nome. Então os judeus, eles estavam presos nas leis, estavam presos nas tradições, nas liturgias, e muitos deles continuaram assim. Jesus veio, nasceu, cresceu, morreu, completou a sua obra expiatória, mas eles não creram, e até hoje muitos judeus não creem. Muitos judeus creram, foram salvos e continuam até hoje. A gente já foi em vários eventos missionários, em grandes cruzadas, conferências missionárias, coisas lindas em São Paulo, em várias partes do Brasil, e a gente vê vários judeus convertidos à fé, pregadores. Na realidade, os maiores pregadores hoje que andam pelo mundo pregando a palavra de Deus, quase uma boa parte deles são judeus convertidos, como Billy Graham, Benny Hinn, enfim, outros grandes pregadores aí, Morris Cerullo, os camaradas que pregam aí a palavra de Deus no mundo todo, aí, em conferências. Uma boa parte deles são judeus convertidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, glória a Deus que Jesus salvou naquele tempo os judeus, salva hoje, mas infelizmente, como naquele tempo, muitos